Este é o canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos falar da história da metrologia. Essa é a primeira parte do nosso curso de metrologia. Começando então, segundo o vocábulo internacional da metrologia, dito em 2012, a metrologia é a ciência das medições e suas aplicações. Vejam que metrologia é considerada atualmente uma ciência e não somente uma necessidade de medição. Definições como essa podem ser descritas da seguinte forma: medições e metrologia são essenciais a quase todos os aspectos dos empreendimentos humanos, pois são utilizados em atividades que incluem o controle da produção, a avaliação da qualidade do meio ambiente, da saúde e da segurança, da qualidade de materiais, comida e outros produtos. Serve também para garantir práticas seguras de comércio e a proteção ao consumidor. Toda vez que se trata de medições e metrologia, você está condicionando todo o meio existente humano. Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado ou qualquer tipo de produto, você vê que são divididos por peso. E esses pesos dependem da metrologia, dependem de serem dimensionados, mensurados e padronizados. Seja um pacote de bolacha, seja um pacote de arroz, seja algum cento de gramas de algum produto considerado frios ou algum produto da padaria. O consumidor, que aqui é intitulado como uma proteção ao consumidor, sairia muito lesado se as balanças do supermercado ou os produtos que ali estão à venda não fossem dimensionados em seu peso corretamente. Então sai da padronização, prejudica o consumidor e a idoneidade da empresa que está vendendo também fica manchada. Só para citar alguns exemplos: balança de supermercados, peso de produtos alimentícios, aferição de radares de controle de velocidade, sistemas de controle de qualidade eletrônicos, padrões de qualidade de peças automotivas. Então, não está somente atrelado à metrologia e às medições a produtos que exigem grande tecnologia, como peças automotivas ou chegar aí a peças para ônibus espaciais ou algum foguete ou qualquer tipo de coisa, algum armamento bélico. Mas na verdade a metrologia está intrínseca ao nosso meio de existência. Então, quando se fala no mercado atual, a metrologia está sim ligada a todos os produtos que estão à venda. Como fazia o homem cerca de 4.000 anos atrás para medir os comprimentos? Então a metrologia ela vem se desenvolvendo ao longo da história. Daí o título da nossa aula inicial, História da Metrologia. As unidades de medição primitiva estavam baseadas em partes do corpo humano, que eram referências universais, pois ficava fácil chegar-se a uma medida que podia ser verificada por qualquer pessoa. Foi assim que surgiram as medidas padrão, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Essas medidas, que iniciaram na antiguidade, que cerca de 4.000 anos atrás, essas medidas na verdade eram indicadas pelo poder humano. E esse poder humano era ditado geralmente pelo rei. Então era uma garantia justamente de poder, efetivamente. Se o rei ditava que aquela dimensão era o padrão a ser utilizado, todos tinham que chegar àquela conclusão. O que não podia variar é a pessoa que media. No caso aqui do rei, ele padronizou que a ponta do seu nariz até a ponta do seu dedo valia a jarda padrão, mas essa jarda padrão não poderia ser redimensionada por qualquer outra pessoa, justamente pela altura da pessoa, a estatura física, a forma de medição poderia variar. Então ele padronizou, foi feita aqui a medição da ponta do seu nariz até a ponta do dedo, isso aí foi utilizado pelo resto dos habitantes do seu lugar. Aqui temos o passo e temos também a braça, que seria da ponta das extremidades aqui das mãos aqui do rei, ele justamente com os braços abertos. Aqui, algumas dessas medidas padrão continuam sendo empregadas até hoje. Veja os seus correspondentes em centímetros. No caso da polegada, que foi intitulada lá pelo século XII mais ou menos, a polegada tem 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, se isso aqui tiver uma precisão maior. Um pé tem 30,48 centímetros, a jarda 91,44 centímetros. E tinha também a história da côvada, né? O Antigo Testamento da Bíblia, se for feita uma investigação para comprovação, né? Mas isso aqui já é comprovado por pesquisas, é um dos registros mais antigos da história da humanidade, isso é fato.
E lá no Gênesis, no livro de Gênesis, lê-se que o Criador mandou Noé construir uma arca com dimensões muito específicas, medidas em côvados, e o côvados está especificado justamente nessa imagem. O côvado era uma medida padrão da região onde morava Noé, e é equivalente a 3 palmos, aproximadamente 66 centímetros. Então, nessa época, era bastante comum cada região ter um padrão de medição. E ao longo dos anos, né, depois de muita luta, muitos estudos e muitas reuniões para padronização, nos slides próximos veremos que tendeu-se a padronização de medidas para facilitar, geralmente, né, para facilitar o comércio e para facilitar justamente que todos conseguissem ter uma condição de medir, sendo ele morando num país ou num país vizinho, que fosse o mesmo padrão de dimensão. Em geral, essas unidades eram baseadas nas medidas do corpo do rei, aquilo que eu já havia comentado com vocês no início do vídeo, com aquelas imagens do rei, sendo que tais padrões deveriam ser respeitados por todas as pessoas que naquele reino fizessem as medições. Então isso era uma forma de padronização por força maior. Então os habitantes daquele lugar não tinham condições ali de discutir, de discordar daquela nova forma de medição. Então o rei mandava e todos tinham que obedecer. Há cerca de 4.000 anos também, os egípcios usavam como padrão a medida do comprimento do cúbito. O cúbito seria esta imagem, né? Que seria a distância do cotovelo, né? Da ponta do cotovelo até esta extremidade da mão. Esse nome cúbito, né? Ele com essa condição de cotovelo e ponta do dedo também poderiam ter acumular erros, né? Como o texto diz, ó. Como as pessoas tinham entre si diferenças de tamanho físico, o cúbito podia variar de uma pessoa para outra. Daí a necessidade da padronização. Os egípcios, nesta época, adotaram um padrão, feito em pedra, onde fora fixado nos principais templos existentes na época. Mais tarde foi adotado o uso da madeira, pois essa era de fácil transporte e manipulação também. Como a madeira tem um desgaste rápido, os padrões disponibilizados nos templos serviam de padrão para a aferição dos padrões existentes e para a construção de novos. Nessa época, pegaram-se então essa medida, lapidaram ela em pedra e mantiveram o que? Um padrão de medida. E esse padrão servia para outros padrões distribuídos pelo país. Então, os templos mais famosos e mais movimentados, onde o povo daquela época buscava frequentar, tinham lá fixado nas paredes esse cúbito padrão. Então, para ficar de fácil construção e de fácil transporte, foram construídos novos de madeira. E esses de madeira poderiam ser aferidos lá nos templos existentes, né? E poderiam ser construídos novos com mais facilidade. Então a ideia do cúbito sendo utilizado como o corpo humano efetivamente também garantia que isso ocorresse em erros, justamente pelas estaturas das pessoas, tamanho físico, de mulher para homem, de homem para criança. Isso geravam aí discussões na hora das transações econômicas. Então o cúbito foi padronizado e distribuído em forma de uma popularização e padronização. Nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir os comprimentos eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. Isso aqui já é uma parte da história do sistema inglês. Nesta época, né, a toesa era utilizada na França, né, no século XVII, como o principal padrão de medição. Era uma unidade padrão que foi materializada em ferro através de uma barra que fora fixada no Grande Châtelet, nas proximidades de Paris. Seu uso como padrão era semelhante ao cúbito egípcio. Uma toesa é equivalente a 6 pés, aproximadamente 182,9 centímetros. Nesta época, tanto aqui na Inglaterra como na França, né, datados do século XV até o século XVII, era comum que cada país tivesse o seu padrão de medição. Na Inglaterra, ele comenta que a polegada, o pé, a jarda e a milha eram os padrões. Já na França, era a toesa, e a toesa era aproximadamente 182,9 centímetros. Como eles disseram, né, para popularizar e para padronizar aquela dimensão, era fixado também nos prédios onde seriam os mais famosos da época, os mais que estariam em pontos estratégicos, né, para que essas pessoas fizessem ali o padrão e pudessem tanto construir quanto aferir os padrões que eles tinham.
Isso muitos comerciantes, né, pessoas que negociavam na época, né, buscavam ter sempre as suas medidas padrão para conseguir se manter no mercado. Como todo sistema de medição, essa época era materializado. Ele podia sofrer desgastes e ser substituído. Veio a necessidade de se obter um padrão linear de medição, em função de pontos de referência naturais ou não. Além disso, era necessário vincular as novas medidas com o sistema decimal, desenvolvido na Índia, desde 4 séculos a.C. Finalmente, um sistema com essas características foi apresentado por Talleyrand, na França, num projeto que se transformou em lei naquele país, sendo aprovada em 8 de maio de 1790. Estabelecia-se então que a nova unidade deveria ser igual à 10ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Essa nova unidade então passou a ser chamada metro. O termo grego metron significa metro. Nesse contexto, nessa época, né, de materializar um sistema de medição, que seria o quê? Ter uma barra, ter uma vara, ter um pedaço de madeira que fosse ali trabalhado e fosse padronizado em função ali de referências existentes na época. Ele poderia sofrer danos, ele poderia sofrer desgastes. Esses padrões poderiam quebrar quando utilizavam pedras, poderiam cair no chão ou algum material bater no outro e isso ir lascando e quebrando, perdendo ali a sua precisão. Então era necessário que fosse feito o quê? Em função de alguns pontos naturais, né, materiais naturais da época, né, que fossem feitas algumas referências onde essas mudanças, né, por desgaste ou mudanças aí por algum tipo até de trapaça, né, não acontecessem. Daí foi feito um estudo entre o centro, né, dessa seta aqui da Terra, né, para que fosse calculado esta distância, né, nesse grande projeto, para que conseguisse fazer o quê? Padronizar esse sistema de medição em função de pontos, né, em função de pontos específicos, conhecidos e naturais, onde isso aqui não sofressem alterações ao longo do tempo, né? Então, a nova unidade deveria ser igual a 10ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Era complexo? Tinha que fazer essa medição? Sim. Mas como eles, na época, fizeram os seus estudos, acreditava-se que a melhor forma de padronizar, principalmente ali na França, né, de padronizar esse sistema de medição era em função do globo terrestre. Isso foi uma proposta aceita na época, né? E o sistema decimal, né, desenvolvido na Índia, era muito interessante, né? Já que os numerais romanos, para você fazer os cálculos e desenvolver toda a matemática sobre os numerais romanos, né, que eram bastante difundidos na época, isso complicava bastante na hora de calcular. E o sistema decimal desenvolvido na Índia é um sistema muito mais otimizado, e isso foi sendo obrigatório a adaptação de todos em função dos números decimais. Os astrônomos franceses, Delambre e Mecquin, foram incumbidos de medir o meridiano utilizando a Toesa como unidade. Mediram a distância entre Dunkerque, na França, né, e Montjuïc, na Espanha. Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina, de seção retangular de 4,05 por 25 milímetros. O comprimento dessa barra era equivalente ao comprimento da unidade padrão do metro, que assim foi definido. Quando se fala assim em materializar novamente, né, uma condição de uma unidade de medição definida, né, nesse caso aqui, ó, o metro, naquela época, essa questão de você materializar ainda era muito forte. Mesmo que na França foram feitos estudos, né, onde foi descoberto a distância da 10ª milionésima parte do globo terrestre, né, de um quarto do globo terrestre, o que acontece é que eles, mesmo com essa condição de fazer um grande estudo, onde você calculasse a um quarto do globo terrestre, quanto que era a 10ª milionésima parte daquele globo,
e definisse a partir dali uma medida, ainda assim era necessário que tivesse um padrão. E esse padrão foi desenvolvido com essas dimensões, né? Um padrão aqui metálico, com essa seção retangular aqui, e acreditava-se que naquele momento era a melhor forma de você ter um padrão, né, com 1 metro de comprimento, e esse metro valesse esta definição. Metro é a 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Então seria aquele 1/4 da Terra, daquele meridiano, a 10ª milionésima parte daquilo ali. Medindo-se isso, definiria então que esse metro seria essa 10ª milionésima parte. Foi esse metro, então, transformado em barra de platina, que passou a ser denominado metro dos arquivos. Com o desenvolvimento da ciência, verificou-se uma medição mais precisa do meridiano fatalmente, né? Então, conforme as tecnologias mesmo primitivas da época, né, verificou-se então que essa medição do meridiano terrestre poderia ter sofrido alguma alteração justamente por novas formas de conseguir chegar a esses resultados de 1/4 ali do globo terrestre, né? Então, o metro daria um pouco diferente. Então, esse metro foram feitos alguns estudos, né, e conseguiram chegar aqui nessa nova definição, né? Metro é a distância entre os dois extremos de uma barra de platina depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão, na temperatura de 0 graus Celsius. Então, dessa forma, até o armazenamento e a temperatura foram estudados. Então, esta barra de platina, que era um material diferente do inicial, foi depositada nesses arquivos, nesses arquivos da França, né, que é onde seria o padrão desses estudos do metro, né, e fizeram apoiaram essa barra em 2 pontos, né, e estudaram, na verdade, o quão esses 2 pontos distribuídos nessa barra não gerariam no caso, tinha um pouco de flexão, lógico, né, mas seria o mínima condição de flexão, né, a uma temperatura de 0 grau. Então isso tem que ser garantido, né? Então você tem que ter um controle de temperatura, um controle do apoio dessa barra para que você conseguisse fazer a aferição dos padrões em função daquele metro que estava depositado ali nos arquivos da França. Escolheu-se a temperatura de 0 graus Celsius por ser, na época, mais facilmente obtida com o gelo fundente. Então, como na época não tinha uma condição aí de refrigeração artificial, com o gelo fundente conseguiria-se então ali fazer ali a aferição da temperatura e conseguiria-se facilmente chegar a 0 graus Celsius e desenvolver os trabalhos sobre essa barra do metro padrão. No século XIX, vários países já haviam adotado o sistema métrico. No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei Imperial número 1157, de 26 de junho de 1862. Estabeleceu-se, então, um prazo de 10 anos para que padrões antigos fossem inteiramente substituídos. Então, quando se fala em metrologia, está atrelado também às leis que obrigam a padronização daquela medida em seu país, seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Com o passar do tempo, foram detectadas falhas com relação ao metro dos arquivos. O paralelismo entre faces não era preciso. A barra poderia apresentar desgaste ao longo do seu uso, faltava rigidez na barra, e etc, e etc. Então, estudos mais aprofundados foram necessários para aumentar a durabilidade e garantia de aferição do padrão de medição. Então, algumas observações foram feitas para que esse metro, né, dos arquivos, né, tivesse ainda uma otimização do seu uso para garantir a qualidade dessa medição, dessa aferição, né, dessa comparação entre padrões. Para aperfeiçoar o sistema, fez-se um estudo padrão que recebeu seção transversal em X para ter maior estabilidade. É o que fala, é o que determina a imagem. Então tem uma seção transversal em X, é uma seção muito mais estável do que a retangular anterior. Uma adição de 10% de irídio para tornar o material mais durável. Então esse material seria mais durável, ele teria uma dureza, uma resistência ao desgaste maior, uma resistência também à temperatura para que aquele material não tivesse muita variação. 2 traços em um plano neutro de forma a tornar a medida mais perfeita. Então esses 2 traços aqui, ó, seria nesse plano neutro, nesta região e nesta região aqui.
Então, nesse 1 metro padrão, não era justamente face até a outra face, mas sim um plano neutro nesta extremidade e nesta outra. E determinaram dois apoios com mínima fricção. Então, fizeram cálculos que determinaram que os dois apoios a uma distância de 571 milímetros, esta seção transversal em X teria o mínimo de flexão. Assim, em 1889 surgiu a terceira definição. Metro é a distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no Bureau International de Points at Messuries, na temperatura de 0 graus Celsius e sobre uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, e apoiado sobre seus pontos de mínima fricção. Então, esse estudo aprofundou ainda mais com relação à temperatura, à pressão, já levaram em consideração que esse método deveria ter uma seção transversal mais resistente, onde ele não tivesse o mínimo de flexão, onde ele fosse apoiado a uma distância que houvesse também essa mínima fricção. Então, surgiu-se, né, uma nova definição para o metro. Então, durante a história, esse metro foi sendo desenvolvido, estudado cada vez mais, levando em consideração não somente o material a ser utilizado, mas toda a situação em torno daquela barra, nesse caso aqui, uma barra de platina com 10% de irídio. Atualmente, a temperatura de referência para a calibração é de 20 graus Celsius. É nessa temperatura que o metro utilizado em laboratório de metrologia tem o mesmo comportamento do padrão que se encontra na França, na temperatura de 0 graus Celsius. Então, se aquele padrão utilizava 0 graus Celsius, com todas essas considerações feitas, com 20 graus Celsius em um laboratório de metrologia, perfeitamente dá para se trabalhar com isso, uma temperatura controlada, encontra-se o mesmo comprimento do padrão da França. Ocorreram ainda outras modificações. Hoje, o padrão do metro, em vigor no Brasil, é recomendado pelo Inmetro. Então, é o Inmetro que determina esse padrão, baseado na velocidade da luz, de acordo com a decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em sua Resolução 3 de 84, assim definiu o metro. Então, desta forma, o metro foi submetido à velocidade da luz. Como, né, nesse período era necessário fazer com que tivéssemos, né, uma referência que não variasse. E eles escolheram a velocidade da luz. Por quê? Quando eles conseguiram determinar este cálculo aqui, ó, de 1, né, dividido por 299.752.458, né, que é um intervalo de tempo de 1 segundo dividido por isso aqui, certo? Conseguindo-se então determinar. Agora temos um padrão do metro, efetivamente sem variação, justamente porque é utilizado a velocidade da luz. Então, metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 do segundo. Então, nesse intervalo de tempo, de 1 dividido por todo esse número, a distância percorrida pela luz no vácuo equivale a 1 metro. Então, é importante observar que todas essas definições somente estabeleceram com maior exatidão o valor da mesma unidade. Então, o metro foi estudado muitas vezes, durante muitos anos, submetido a muitas situações por estudiosos da época, né, por necessidades também mercadológicas, né, para que se conseguisse a maior exatidão possível. E hoje, a vigente, essa exatidão, essa definição vigente é o metro em função da velocidade da luz no vácuo. E as medidas inglesas, né? A Inglaterra, né, tem a sua história e o seu padrão de medição específico. Como define a frase? A Inglaterra, bem como os países por ela colonizados ao longo da história, utiliza o seu padrão específico de medição. Isso facilita as transações comerciais entre esses países. Esse sistema de medição se denomina sistema inglês. Isso difere completamente do sistema métrico, que é o sistema mais utilizado no mundo. Em 1959, a jarda foi definida em função do metro, valendo 0,9144 metros. Então,
dá praticamente ali 92 centímetros essa jarda que foi definida em função do metro. As divisões da jarda são 3 pés, cada pé com 12 polegadas, passaram então a ter seus valores expressos no sistema métrico. Então vamos ver aqui, vamos ver os exemplos de conversão. Uma jarda, né, que aquele YD seria a abreviação ali da jarda, e o FT, a abreviação do pé, e aquele INCH, o INT, ou a abreviação da polegada, temos então as definições em metro para cada uma delas. Uma jarda vale 9.144 do metro, então 0,9144 do metro. Nesse caso, dá praticamente 92 centímetros. Um pé dá 304,8 milímetros, ou 30,48 centímetros. E uma polegada, 25,4 milímetros, ou 2,54 centímetros. Temos aqui uma tabela segundo o Sistema Internacional de Unidades, no caso, o Sistema Internacional de Medidas, o SI. O nome dessas medidas, temos ali o exâmetro, o peptrâmetro, o terâmetro, o gigâmetro, megâmetro, quilômetro. E quilômetro, nesse caso, é o mais conhecido por nós, né? O hectômetro, decâmetro, é um pouco mais conhecido, mas o quilômetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro e o micrômetro, né, são mais conhecidos por nós. Temos também o nanômetro, o picômetro, o fentômetro e o atômetro. Você pode dar uma paradinha no seu vídeo para que você veja aqui as simbologias, tanto aqui de centímetro, milímetro e inclusive que vai desde o exâmetro até o atômetro, e o fator pela qual a unidade é multiplicada. Então ali, ó, em função do metro, o exâmetro é 10 elevado a 18, ou todo esse número aqui do metro. E o metro é um metro realmente, ó, o decâmetro, que é o DAM, o DAM, tem 10 elevado a 1, ou 10 metros, ou o decímetro, que é menor, 10 elevado a menos 1, ou seja, 0,1 metro. Você observa que para cima do metro ele é multiplicado e para baixo do metro ele é dividido. Então, números depois da vírgula nessa região de baixo e números no caso aqui antes da vírgula, né? Números aqui logo acima do metro. No Brasil, nós utilizamos algumas medidas principais e padronizadas, como o metro, mas também vemos usar com frequência o milímetro, o centímetro e o quilômetro. As unidades que são menores do que o metro são chamadas de submúltiplos do metro, e as unidades maiores são chamadas de múltiplos do metro. Então temos aqui uma observação para você saber o que é submúltiplo e o que é múltiplo do metro. Os múltiplos do metro são quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, os múltiplos do metro geralmente são maiores do que o metro. Os submúltiplos do metro são decímetro, centímetros ou milímetro. Ou são o quê? As medidas menores do que o metro. As medidas que foram divididas, né, são partes do metro. E os exercícios? Vou fazer a pergunta número 1 para vocês. A ciência das medidas e das medições denomina-se simbologia, fisiologia, metrologia ou numerologia? E a resposta? Metrologia. A resposta certa é a alternativa C. As ciências das medidas e das medições que denomina-se então a metrologia. Os exercícios 2, a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo são unidades de medição estatísticas, recentes, inadequadas ou primitivas? E a resposta? Primitivas. Por que primitivas, pessoal? Porque são as primeiras unidades, né, que foram desenvolvidas em função, né, do trabalho desenvolvido pelos reis, né? Eles tinham ali algumas divergências de medição. Quando esse problema chegava até eles, eles acabavam determinando, né, que agora a medida vale tanto, né? Existia o palmo, existia o pé, a jarda, a braça e o passo, mas na época precisava-se de padronização, e o próprio rei determinava isso em função das necessidades existentes. Os egípcios e os franceses usaram como unidade de medida, respectivamente. Usaram o passo e a toesa e pé, cúbito e toesa, cúbito e passo. Então você tem que observar qual é a unidade de medição que os egípcios utilizavam e os franceses. O
cúbito e a toesa. Primeiro é o cúbito, que os egípcios usavam, que era a dimensão do cotovelo até a ponta do dedo, né? Que era aquela dimensão praticamente do braço, a parte do braço e a mão da pessoa, né? E a toesa que os franceses utilizavam, que era uma dimensão um pouco mais longa. O padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado por quem? Pelo IPT, pelo Inmetro, pelo BIPM ou pelo INT? Mas sim pelo Inmetro, né? O metro que determina, né, essa lei, esse padrão em vigor no Brasil. É ele que pratica os estudos, é ele que regulamenta no nosso país. É o instituto que regulamenta isso no nosso país. Os múltiplos e os submúltiplos do metro estão entre metro e micômetro, hexâmetro e atômetro, quilômetro e decâmetro, metro e milímetro. Então você tem que lembrar que múltiplo e submúltiplo são diferentes. Quando você multiplica, você amplia, né, a dimensão em função do metro. O submúltiplo você reduz, né? Você pega uma parte somente do metro. Então quando você fala múltiplo, é o hexâmetro e o atômetro. Quando você quiser conferir isso aí, você volta naquela tabela, né, onde tínhamos valores múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Um sistema totalmente diferente do sistema métrico é então essa perguntinha aqui, o sistema japonês, francês, o americano ou inglês? Então temos um sistema totalmente diferente do metro. E esse sistema qual é? O sistema inglês. Por que o sistema inglês? O sistema inglês tem como base a jarda, mas ele é a polegada, né? O sistema em polegada, né, que é o sistema inglês, é totalmente diferente do sistema métrico, que é o sistema utilizado por nós brasileiros. Não que a polegada não seja utilizada no Brasil, sim, mas o que é no Brasil padronizado, vigente, como lei, é o metro. E lógico que durante o nosso curso vamos aprender a configurar essa equivalência do metro com o sistema inglês, seria a polegada, fazendo as conversões de medidas tanto de metro para polegada, tanto de polegada para metro. E essa foi a nossa primeira aula de introdutória, né, falando da história da metrologia, introduzindo alguns conceitos relacionados à metrologia. Se você quiser mais informações, temos aí o blog do professor Bruno Leite, o meu canal no YouTube e minha página no Facebook. Um forte abraço e até a próxima aula.